Olá, bem-vindo e bem-vinda ao Ponto 3. Hoje vamos falar sobre a violência contra a mulher. É importante sempre ressaltar as políticas de combate e acolhimento. Devemos recordar que pensar a prevenção é fundamental. O acolhimento e o afeto também ajudam a transformar essa realidade. A ameaça iminente de sofrer qualquer forma de violência restringe as liberdades das mulheres e limita suas possibilidades de contribuição econômica, política e social para o seu desenvolvimento e o de suas comunidades. A Organização Mundial da Saúde aponta que o Brasil é o quinto país mais perigoso para mulheres. Diante desse cenário, ainda é pequena a rede de proteção. Até o momento, há pouco mais de 490 delegacias especializadas no atendimento às mulheres no país, sendo somente 60 delas que estão funcionando 24 horas. As palavras do Papa Francisco nos recordam que los testimonios de las víctimas que se atreven a romper su silencio son un grito de socorro que no podemos ignorar. No podemos mirar para otro lado. Recemos por las mujeres que son víctimas de la violencia, para que sean protegidas por la sociedad y para que su sufrimiento sea considerado y sea escuchado por todos. Um grito de socorro que não podemos ignorar. Lembrando da realidade brasileira, o quinto país mais perigoso do mundo para as mulheres. Sobre esse importante assunto, nós recebemos a advogada criminalista Letícia Barreto, que é presidente da Comissão Jovem do Instituto de Ciências Penais. Letícia, bem-vinda ao Ponto 3. Olá, muito obrigada por esse convite. É uma honra estar aqui com vocês hoje falando sobre esse assunto, né, que é tão importante. Também conosco a especialista em políticas sociais e trabalho social com famílias, a Carla Jara, que faz parte da ONG Associação Fala Mulher. Bem-vinda, Carla. Obrigada, uma honra estar aqui com vocês e falar um pouquinho, né, sobre a atuação aí do trabalho da Fala Mulher para todo mundo. Obrigada. Eu quero começar com a doutora Letícia Barreto, porque o Brasil, apesar de tantos instrumentos legais para proteção à mulher, né, uma legislação, digamos, até rígida que está aí, com tantas delegacias, ainda assim é o quinto país do mundo mais perigoso para as mulheres. Por que as políticas contra mulheres não avançam no sentido de dar segurança para que a mulher possa viver com dignidade nesse país? Bom, nós temos aí a Lei Maria da Penha, que ela é com certeza um grande avanço, né? A lei de 2006 e ela protege realmente muitas mulheres, né? Porém, ainda temos algumas fragilidades, né? Porque às vezes o Estado não consegue proteger tanto a mulher como deveria. E uma coisa assim que eu acho que atrapalha muito também é a lentidão, às vezes, do Estado, né, em apurar esses processos. As delegacias das mulheres, elas são muito abarrotadas, cheias de inquéritos, investigações em curso, às vezes demoram anos, então acaba que aquele agressor, ele vai sentindo uma impunidade, né, porque demora anos e anos, às vezes, para ver realmente um resultado daquela conduta. Então, eu acredito que isso é um grande problema, né, também a forma de atendimento nas delegacias, muitas vezes, que a gente vê um descaso mesmo com as mulheres, ficam ali horas e horas esperando. Então, eu acredito que precisaria ter uma reformulação nesse sistema inicial, né? Desde o atendimento até essa parte ali de investigação, para que os processos sejam mais céleres, né? E a resposta ela seja mais rápida para essas mulheres. Muito interessante isso, né? Porque temos delegacias especializadas no atendimento à mulher exatamente para que ela seja melhor acolhida nesse momento de fragilidade. Mas ainda assim, e eu já acompanhei casos, infelizmente, de mulheres que, para não serem ridicularizadas, preferiram seguir, digamos, sofrendo a violências, expostas a violências, e nós estamos falando de atendimento nas delegacias especializadas.
Aí é uma questão cultural, infelizmente, muito forte. Aí eu quero ouvir, então, a Carla, né, trazendo a Carla para a conversa. Como é que a gente pode, homens e mulheres, ajudar a sociedade a superar essa realidade, mas especialmente na dinâmica de acolher, entender a realidade da mulher que é vítima? Porque muitas vezes querem transformar a mulher como a culpada da própria violência. Carla, como ajudar a sociedade a ver a mulher como vítima? Eu penso que a gente tem que entender, né, que a informação das pessoas, ela é muito importante, né? Eu acho que a partir do momento que nós temos o conhecimento e temos a informação das políticas públicas, do acesso às leis, né, das medidas protetivas, de toda a questão que envolve a temática, né, da questão da violência, a gente consegue ampliar, né, que as pessoas vão conhecendo e a gente vai disseminando essa informação para as mulheres que buscam essa ajuda. Eu acredito muito, falei hoje de manhã, inclusive, sobre isso, a importância, né, do empoderamento quando a gente traz da sociedade, de entender essa questão, de enfrentar a questão da violência, de olhar para essa situação, né, e não colocar a mulher no lugar, né, de que ela está nessa situação porque ela quer. Porque existe um ciclo, né, dentro da violência e ela não está porque ela quer, né, ela está dentro de um relacionamento tóxico onde ela precisa de ajuda, né, tanto de pessoas especializadas, né, e de apoio também dos vínculos, né, da sociedade que a gente tem, que todo mundo tem. Então, até chama a atenção para você que está acompanhando em casa, você mulher especialmente, porque o que nós estamos oferecendo aqui é informação que muitas vezes vai ao encontro da realidade que você está vivendo, que a sua filha está vivendo, que a sua mãe está vivendo, que a sua vizinha está vivendo. Então, fique atento às informações, que vamos tentar aqui ser bastante práticos para ajudar, talvez, quem está aí do outro lado da tela, vivendo essa realidade e, às vezes, num silêncio dolorido. Dói na pele, dói na alma. E aí, Carla, eu queria que você, para tranquilizar pessoas que estão nessa situação, dissesse das assistências previstas em lei para a mulher em situação de violência doméstica ou familiar. Porque muitas vezes se fala que a mulher vai ficar abandonada, mas existe algumas garantias legais e tem acesso para isso, né? Sim, temos sim. Existem vários serviços, né, de atuação dentro das políticas públicas, né? Existem os centros especializados de atendimento à mulher no Brasil todo. Existem casos, né, de abrigos sigilosos para questões de mulheres em risco iminente de morte, né? Trabalho na Associação Fala Mulher e até estendo aqui, né, para que a mulher que esteja assistindo, se conhece alguém ou se está a Fala Mulher ela é situada dentro do município de São Paulo, né, o nosso principal escopo de trabalho, mas nós temos o nosso canal SOS Fala Mulher, né, que atende mulheres de nível Brasil, né, e fora do país para orientações jurídicas e apoio também para sair do ciclo da violência e dando direcionamento especializado para que essas mulheres possam, de fato, ir até um local que atenda e com a certeza que ela vai ser atendida e seu direito vai ser garantido e ela possa aí ter o apoio de equipes especializadas para sair do ciclo. E esse apoio, ele não é só, digamos, do ponto de vista jurídico, também do ponto de vista material e psicológico? Material e psicológico. Uma das questões da violência, né, que a gente fala, né, a sociedade vê muito a questão de uma mulher quando ela está, né, com o olho marcado, machucado, né, que é a violência física. Mas a pior das violências é a violência psicológica, a violência moral, que vem antes da violência física e que precisa de um acompanhamento, né, de um apoio psicológico, de pessoas que estejam ali especializadas para poder orientar essas mulheres. Então, hoje, né, ofertando aqui para vocês, a Fala Mulher ela oferece em nível nacional esse acompanhamento, esse direcionamento, né, e a busca também através do nosso conhecimento de 19 anos de história. Então, qualquer mulher que está assistindo aqui, que conhece alguém que está num relacionamento, né, abusivo, de violência, pode acessar o nosso site www.falamulher.org.br e ter o atendimento, né, profissional aí de apoio para sair desse ciclo. falamulher.org.br. Letícia, agora, quem pode fazer a denúncia? Porque dizem que em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Como é que fica essa questão cultural? Mas eu estou ouvindo no apartamento do lado, na casa do lado, estou vendo na minha família. Eu posso denunciar? E como fazer essa denúncia, Letícia?
Bom, esse ditado aí ele não poderia ser mais errado, né, e ultrapassado. Hoje em dia, sim, briga de marido e mulher, a gente tem que meter a colher mesmo, tem que se intrometer. Você está ouvindo ali uma briga, alguém pedindo socorro no apartamento do lado, ligar imediatamente para a polícia militar, né, para ir lá fazer esse atendimento, fazer essa averiguação, ver o que está acontecendo, né? Então é muito importante que as pessoas ali ao redor, elas ajudem dessa forma, né? Principalmente em casos que está acontecendo ali no momento, né? Que é possível a polícia atuar nesse momento. Então isso é imprescindível e pode salvar vidas realmente dessas mulheres que passam por essas situações. E o telefone liga para a polícia ou liga para o 180, Letícia? Pode ligar para o 180, mas também para a polícia militar. Então, é interessante que são... Para ambos os telefones. Aí, eventualmente, pode ter até uma passagem ali para um outro setor, né? Mas, assim, o momento da ligação, normalmente 190 é o número que as pessoas já sabem de cabeça, né? Então, na dúvida, ligue no 190. Mas também tem esse canal, realmente, para essas denúncias das mulheres, né? E tem a garantia do anonimato, ou seja, a pessoa não precisa identificar a sua identidade ao fazer a denúncia. Exato. E assim, quando chegar, se a polícia for até lá, ela não vai identificar, não vai falar, olha, foi o vizinho tal que ligou, não. Recebemos uma denúncia anônima, né? Então, e não precisa ter esse receio, não, eu não quero me intrometer, eu não quero denunciar, não quero ligar para a polícia, porque eu tenho medo de que depois eles vão falar para aquele agressor quem foi, né? E depois ele vai vir fazer algo contra mim. Isso não acontece, tá? A denúncia ela é anônima e tem essa garantia. Agora, vamos falar da punição. Aqueles que provocam a violência, os homens que provocam a violência contra suas esposas, suas companheiras e que acabam sendo denunciados, efetivamente a justiça tem sido firme, eles têm sido presos e têm ficado na prisão? Então, esse é um ponto um pouco complicado, assim, nós vemos casos e casos, né? A gente entra um pouco naquele ponto da lentidão, né, dessa parte inicial, às vezes na Polícia Civil, né, que acaba demorando e atrasando, mas eu vejo muitos casos em que realmente está acontecendo uma punição. O que ocorre as penas dos crimes, normalmente crime de ameaça, crime de lesão corporal leve, um crime de violência psicológica, perseguição, são crimes que não têm penas tão altas. Então, por isso, muitas vezes, acontece da pessoa não ser levada à prisão efetivamente, né? Mesmo com uma condenação, às vezes é raro a pessoa ir presa. Então, existe esse ponto e as pessoas acabam entendendo isso como uma forma de impunidade, mas que muitas vezes não é, né? Porque a pessoa ela vai ter ali uma condenação, ela vai precisar pagar por aquilo, enfim. Então, eu acredito que existe sim uma punição, mas muitas vezes ela pode não ser tão gravosa quanto a sociedade gostaria que fosse. Mas, por exemplo, quando uma mulher tem uma medida protetiva, né, ela tem uma medida protetiva, o homem ele não pode se aproximar, ele não pode entrar em contato, e aí ele vai e se aproxima, ele vai e chega na casa dela. O que ela tem que fazer nesse momento? Ligar para a polícia imediatamente. Né? A polícia chega lá nesse momento, a pessoa ela é presa em flagrante, né, porque ele descumpriu aquela medida protetiva. Tá? Então, assim, existem mecanismos para que essa pessoa seja responsabilizada, para que seja forçado ali a cumprir aqueles mandamentos, aquela medida protetiva, mas muitas vezes, ao final de uma condenação, nem sempre essa pessoa vai ser levada à prisão. Isso acontece bastante. No caso das medidas protetivas, existe também um monitoramento eletrônico delas, né? Ou seja, pode acontecer da mulher receber uma pulseira e o homem receber uma tornozeleira e eles não poderem se aproximar e já ter um monitoramento disso. Já vi casos assim. Ainda funciona? Sim, ainda funciona. Normalmente, eu falo assim, pela minha atuação e aqui em Belo Horizonte, os juízes costumam deferir as medidas protetivas e colocam lá proibição de aproximação, em regra, sem a tornozeleira. Caso venha uma notícia de descumprimento, aí chega lá, a mulher vai lá na secretária e fala, olha, ele descumpriu, ou então através de um advogado, né? Ele descumpriu, aconteceu isso, isso e isso, aí a pessoa costuma ser notificada, ou então às vezes, dependendo da situação, da gravidade, já vai para ele uma intimação para ele colocar a tornozeleira. E aí o homem coloca a tornozeleira e a mulher fica com um aparelhinho que a gente chama de bip. Né? Então, se o homem ele se aproxima
para uma distância menor do que aquela que está estabelecida, de 500 metros, 250 metros, a mulher vai receber um alerta no telefone, uma mensagem, assim, sinal, alerta de proximidade. E aí ela pode apertar o botão do pânico, ela pode ligar para a polícia, né? E dessa forma ela fica mais segura, porque ela vai saber quando o homem está se aproximando dela ou não. Pode ser em alguns casos que o juiz já determine, né? Mas normalmente os casos que eu costumo ver mais são casos que já teve ali um descumprimento. Ou então quando o homem foi preso ali em flagrante, e aí na hora que tem uma audiência de custódia, que nós chamamos, né? Que é a primeira audiência ali depois da prisão, tem uma liberdade, então ele é colocado em liberdade, mas com esse monitoramento eletrônico. Aí costumam colocar 90 dias, 6 meses, né? Mas um ponto ele não vai ficar com esse monitoramento eterno, né? E isso acaba gerando aí uma insegurança realmente nas vítimas. Mas ajuda com certeza e também dá um susto inicial para a pessoa, né? Ter que ficar com essa tornozeleira. Eu sempre penso que o importante é não deixar de denunciar, né? Não deixar que se avance o sinal a primeira vez, né? Porque avançou a primeira vez, acho que pode avançar a segunda, a terceira e num linguajar bem popular se perde a vergonha e se torna rotina e isso não é possível. E aí eu quero ouvir mais uma vez a Carla, porque pela Associação Fala Mulher, muitas mulheres sentem dificuldade de perceber que estão sendo vítimas de violência. Para elas, pensa que é uma dinâmica normal do relacionamento que ela está vivendo. Agora, como abrir esse diálogo e a gente ajudar alguém que está perto da gente a perceber a violência que está sofrendo? São os sinais, né? Existem relacionamentos, né, que a gente, de experiência, né, que a gente tem dentro do trabalho que a gente realiza, são relacionamentos de longos anos, né? Que a gente fala e trabalha muito dentro da Lei Maria da Penha, né, com 5 tipos de violência, o artigo 5º, e também o ciclo da violência, né? Que existe a fase inicial, que é aquela fase onde a mulher está ali sofrendo a violência psicológica, está ali sofrendo a violência moral, né? Aquele relacionamento tóxico, onde você, né, não tem uma reciprocidade, né, dentro de uma parceria, dentro de um relacionamento. Vai te deixando para baixo, vai te deixando inferior. Então, esse é o sinal principal, né, para sair desse ciclo da violência, porque isso vai aumentando e que gera, né, o segundo passo do ciclo, que é o acúmulo de tensão, que é a violência física. Então, muitas vezes, a mulher, quando ela está dentro desse ciclo, ela não vai conseguir enxergar na sua totalidade, né? As situações, né, que vêm de encontro com a questão da violência doméstica não é só o ato de acontecer uma vez dentro do relacionamento, são situações que vão somando, que vão te colocando para baixo, né? E vai fragilizando a mulher, né, no sentido de não enxergar, de perder o seu contato social, né, de não ter mais uma rede de amigos, de também perder o contato, né, no sentido de ter o apoio e a presença de família também, porque você vai se isolando, né, dentro desse relacionamento. Então é muito difícil. Então é importante esses espaços, né, onde a gente fala sobre a temática da violência, para que as mulheres que estão aí do outro lado e que tenham, né, que sofrem, que se sentem, né, inferior, que estão, né, na questão do isolamento, que estão nessa questão, né, de não ter a sua própria autonomia, né, seja ela a autonomia de vida, autonomia financeira, a sua questão de viver, né, de ser recíproco com o parceiro, buscar ajuda, buscar apoio, né, tanto em questões de lugares que têm pessoas, né, equipes especializadas, psicólogo, assistente social, advogada, para orientar, para sair desse ciclo da violência, para não chegar na questão de um risco iminente de morte, que é o ato de acontecer um feminicídio. Agora, Carla, você avalia que... Porque hoje nós falamos desse assunto, durante muito tempo esse assunto não era sequer abordado, né? Se via isso como algo natural, né? Como dentro do relacionamento. Hoje a gente fala, tem possibilidade de falar abertamente disso. Você acredita que a gente está caminhando por uma sociedade em que o respeito pela mulher, por sua dignidade, por seu papel na sociedade, portanto, para ela não ser vítima desse tipo de violência dentro da sua própria casa, isso está indo está diminuindo, ou você acredita que ainda é uma cultura forte que vai demorar ainda muito tempo para ser superada?
E, infelizmente, é uma cultura ainda que vai demorar muito para ser superada, né? O que a gente que trabalha, né, dentro desse viés de enfrentamento à violência, né, a gente acredita que o ideal seria que não houvesse, né, que mulheres não sofressem, não perdessem suas vidas. Mas, infelizmente, dados nos traz, né, que a violência ela só aumenta. Eu acho que tem 2 pontos aí, né? É a questão, acho que hoje em dia se fala, como você trouxe, se fala mais, existe mais visibilidade. Mas a gente precisa pensar que a violência ela ocorre todos os dias, todas as horas, né? Os últimos dados, né, do Fórum de Segurança Pública nos indica que 35 mulheres por minuto sofrem violência doméstica no Brasil. Esses dados agora saíram em março de 2023. Se você pegar, né, dentro das pesquisas também do Fórum, né, Nacional de Políticas Públicas de Segurança Pública, o aumento de feminicídio de 2016, né, para 2021, que é o último dado que eu tenho de conhecimento, também só aumenta. Então, a gente precisa falar todos os dias sobre isso, combater todos os dias, né? É aquela questão que eu trouxe para vocês no início, né? É o acesso à informação, da onde que eu vou buscar. Muitas mulheres não conhecem, uma experiência que a gente tem dentro da Fala Mulher. Muitas mulheres que chegam para a gente, eu fui coordenadora de uma das nossas casas-abrigo sigilosas, muitas mulheres chegam para a gente e já estão há muito tempo sofrendo violência e desconhecia, né, os lugares que tinham atendimento e que elas pudessem pedir ajuda. Muitas mulheres têm vergonha, porque não é uma coisa legal, né, sofrer violência, é vergonhoso. Então se retrai, né, sofre sozinha em isolamento. Então é preciso falar sempre em combater a violência para que esses dados de fato diminuam. Muito importante tudo isso e, sinceramente, não é a primeira vez que a gente trata desse assunto no programa. E uma vez alguém já falou, pode ser pelo fato de agora ter a possibilidade de fazer a denúncia. Então, o número de registros aumentando pode ser uma demonstração de que as mulheres estão tomando coragem. Mas, para quem está junto da questão, que é o caso da Carla e da Letícia, pode nos mostrar que ainda é uma realidade que a gente ainda vai ter que falar muito disso para que a sociedade tome consciência. E aí, Letícia, como advogada criminalista, como integrante aí do Instituto de Ciências Penais, como é que as mulheres podem colaborar nessa reflexão, até para que hajam políticas públicas não só para a proteção, mas para a educação da sociedade, para a formação de uma sociedade igualitária entre homens e mulheres, Letícia? Eu acho que esse trabalho ele começa aos pouquinhos, né? Começa assim com a sua amiga que está ali passando por uma situação, você está visualizando, ela está te contando a situação, você está vendo que ela está passando por um relacionamento abusivo, né? E como a própria Carla falou, é um ciclo, né? Ele começa ali com algumas questões, começa te privando de fazer algumas coisas, começa com algumas agressões verbais, e depois aquele ciclo, ele vai aumentando, né? E muitas vezes a gente percebe realmente, às vezes, uma amiga nossa passando por uma situação e fica, nossa, mas será que eu comento? Será que eu não comento? É a vida dela, o relacionamento dela? Não. Né? A gente tem que começar assim, começando com as pessoas próximas, né? E sempre tentando se informar, né? Por exemplo, esse programa aqui é maravilhoso para você conseguir ouvir e entender e perceber essa situação, talvez se ver como uma vítima, talvez ver que a sua amiga está passando por isso, saber quais são os canais que ela pode procurar, que você pode procurar. Então, acredito que esse papel inicial, né, com as pessoas próximas, ele é fundamental para que isso, né, melhore cada vez mais. E também sempre é bom divulgar, como a própria Carla está fazendo, esses trabalhos, né, essas casas de acolhimento às mulheres, porque isso ajuda nessa luta, né, do enfrentamento da violência doméstica. Então, acredito que a informação ela é a chave. Então, assim, sempre é bom ter essa divulgação na televisão, nas redes sociais, sobre esse assunto, porque todo mundo consegue ter um acesso facilitado, né? E aí, a partir disso, tomar as iniciativas devidas. E também o poder público, né, precisa agir para melhorar. Nós já temos muitas coisas boas, né? Mas precisamos melhorar cada vez mais para que esse atendimento ele seja mais humanizado e que, com isso, mais mulheres se sintam encorajadas, né, a denunciar, porque não é bacana você chegar numa delegacia para poder registrar uma ocorrência, pedir uma medida protetiva e ficar lá 6 horas do seu dia,
Não é toda mulher que tem esse privilégio de ficar 6 horas sentada na delegacia aguardando para ser atendida. Né? E eu já vi isso acompanhando alguma cliente, não foi uma, não foi duas, não foram 3 vezes. Né? Então, eu acho que isso precisa mudar urgente. Né? Ter mais profissionais, mais pessoas para atender, também uma capacitação desses profissionais para fazer um atendimento mais humanizado com aquelas mulheres. Então, acho que tudo isso é um trabalho conjunto. Né? A gente precisa de melhorias no que o poder público faça, né, para que essas mulheres sejam melhor atendidas, e também esse trabalho de cada um, né, dentro do seu ciclo de amizade, do seu ciclo familiar, para começar a perceber e ajudarmos umas às outras também. Eu quero agradecer a participação da Letícia Barreto, que é advogada, criminalista e presidente da Comissão Jovem do Instituto de Ciências Penais. Muito obrigado pelos esclarecimentos, pelas informações e siga aí firme na luta, no cuidado, no auxílio, na defesa das mulheres. Eu que agradeço e parabenizo também por esse programa, porque, como eu falei, é muito importante que essa informação ela seja disseminada mesmo, para que várias pessoas tenham acesso. Muito obrigado. Obrigado também a Carla Jara, que é especialista em políticas sociais e trabalho social com famílias e faz parte aí da ONG Associação Fala Mulher. Vamos, inclusive, repetir aí o site do Fala Mulher para quem quiser ter acesso aí aos serviços da associação. Com certeza, eu que agradeço a oportunidade de falar um pouquinho sobre o trabalho e quem tiver interesse em verificar o nosso trabalho e também ter acesso ao nosso canal de atendimento humanizado, acolhedor, remotamente para mulheres de todo o Brasil, acesse no www.falamulher.org.br de segunda a sexta das 9 às 6 e uma das nossas profissionais vai atender e vai orientar para você sair do ciclo da violência ou que conhece alguém sair do ciclo da violência. Muito obrigada pelo espaço. Muito obrigado e fica aí esse programa dedicado especialmente a você, mulher, que passa por essa situação, que tome aí coragem de buscar uma revolução de amor no cuidado consigo mesmo, com a sua própria vida. O Ponto 3 volta na próxima semana. Um grande abraço e até lá.